Veja, existe um princípio que diz que se diversas coincidências convergem coincidentemente para um fim muito específico, muito provavelmente não se trata de apenas coincidências. A história de Cristo é repleta dessas milhares de coincidências que, se não tivessem ocorrido, nós não saberíamos que Cristo é quem Ele é. O simples fato de você saber quem é Jesus já é o grande milagre. Veja, nós temos registros de aproximadamente 100 a 150 biografias de figuras antigas, e entre elas temos filósofos como o Sócrates, ditadores como Júlio César, o conquistador Alexandre o Grande e de diversas outras figuras famosas e importantes. Mas o ponto que chama a atenção é que existem 4 biografias sobre o mesmo cara que não era um imperador romano, não era um sacerdote judeu, não era um conquistador, era apenas um galileu que morreu com 33 anos crucificado. Mas veja, qualquer pessoa pode dizer que isso é apenas uma coincidência. E de fato, se olhasse somente pelo âmbito rasteiro, de fato isso seria apenas uma cagada. Isso pode acontecer, mas se nos aprofundarmos mais ainda nesse ponto, fica extremamente complicado acreditar ainda nessa hipótese de apenas uma coincidência. Os evangelhos são os escritos mais famosos do planeta Terra, mas isso só ocorreu porque foram escritos em grego. Mas só foram escritos em grego porque 400 anos antes, um cara chamado Alexandre o Grande conquistou aquela região inteira e fez todo mundo começar a falar grego. Se isso não tivesse acontecido, o evangelho ia morrer numa região aleatória da Palestina, porque fora de lá ninguém sabia hebraico. Portanto, para que Cristo seja o Cristo que conhecemos, foi necessário um Alexandre o Grande 400 anos antes. Mas esse não é o único ponto curioso. Não é somente pelo grego que os evangelhos sobreviveram, mas também pelas estradas romanas. Quando Jesus veio, as estradas feitas pelos romanos permitiram que o evangelho se espalhasse rapidamente pelo império, porque Roma tinha construído uma rede de estradas que conectava todo o território deles, coisa que nenhum outro império havia feito com a proporção que Roma havia feito. O que estamos falando aqui é de praticamente 100 mil quilômetros de estrada. Isso é um negócio inimaginável. Mas há um outro ponto: de nada adiantaria estradas pavimentadas e olha que beleza, é uma estrada maravilhosa, se não houvesse o mínimo de paz na região. E Jesus nasce justamente no período da Pax Romana, um período de paz que ainda tinha no império, que ajudou os apóstolos a viajar pelo império inteiro sem morrer no meio do caminho, porque tava tendo uma guerra civil de uma cidade contra a outra. Portanto, o que estamos falando aqui é ou do homem mais sortudo da história da humanidade, que por coincidência todas as coisas convergiram para esse cara dar certo, ou de fato estamos olhando para alguém que não é simplesmente um homem.